Olá pessoal, para quem chegou agora no meu canal, eu sou a doutora Luciana Espina, sou endocrinologista e vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o método de emagrecimento da Pro-Nocal e por que eu recomendo ele para os meus pacientes. Se você quer saber mais sobre o diferencial dessa dieta cetogênica, vem comigo que hoje eu vou te explicar tudinho sobre o assunto. Bem, perder peso é um desejo constante nos consultórios médicos. No meu, então, não tem um dia que eu não atenda alguém precisando emagrecer. Muitas vezes perder peso pode ser desafiador, mas é importante a gente entender que nem sempre é uma questão estética. Muitas vezes a gente precisa perder peso por saúde mesmo. E a gente deve estar sempre procurando um método seguro e eficaz, como é o método PNK da Pro-Nocal, que eu prescrevo muito aqui no consultório e trouxe esse assunto aqui para vocês entenderem melhor como que essa dieta funciona. O método PNK é um tratamento desenvolvido pela Pro-Nocal que alinha uma série de ações visando a perda de peso. Nele você encontra uma dieta cetogênica exclusiva, que é uma VLCKD. O que é uma VLCKD? É uma dieta cetogênica de muito baixa caloria. E como que a gente consegue isso? A gente consegue isso fazendo uma restrição importante da ingestão de carboidratos e gorduras e uma suplementação de proteínas, que no caso desse método é feita com substitutos de refeição que a própria Pro-Nocal fabrica. Eu tenho até aqui para mostrar para vocês, como por exemplo, são esses tipos de produtos. Isso aqui é tipo um suco. Esse é um pozinho que você mistura na água e isso vira um alimento. Aqui, por exemplo, é um omelete. A gente tem também biscoitinhos e umas barrinhas. Na verdade, tem uma gama enorme de sabores. O paciente recebe esse cardápio para ele escolher, né? Várias opções para café da manhã, para almoço, para jantar e para lanches, né? E são através desses substitutos de refeição que contém proteína de alto valor biológico, que significa que elas têm uma boa qualidade e são totalmente absorvidas, junto com a ingestão de vegetais, existe uma lista de vegetais do tipo A e do tipo B que estão liberados desde o início da dieta, como por exemplo o alface, a abobrinha, a couve-flor, o espinafre. Então o paciente recebe, né, essa lista de alimentos que são liberados. E a suplementação de vitaminas e minerais. Então a gente consegue reduzir a ingestão de calorias e induzir um processo de cetose que vai fazer com que esse paciente fique totalmente sem fome, perdendo gordura e sem perder a massa muscular, que é uma coisa muito importante pra gente. Eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente sobre essa questão da cetose, tá? Não sei se você sabe o que é, mas você já vai entender tudo sobre isso. E o que diferencia essa dieta cetogênica das outras? Bem, é muito diferente de fazer uma dieta cetogênica em que a gente pode comer excessos de carnes e alimentos gordurosos. Na maioria das vezes, as pessoas fazem esse tipo de dieta sem acompanhamento médico, sem suplementação de vitaminas e minerais, e acaba que pode não resultar numa perda de peso expressiva, porque se não existe uma restrição importante da caloria, muitas vezes o paciente nem perde peso, porque com a ingestão liberada de carnes e gorduras, que são alimentos muito gordurosos, você muitas das vezes não consegue fazer um déficit calórico importante para uma perda de peso eficaz, né? Além disso, a gente tem que lembrar que a ingestão de excesso de gordura também aumenta o risco cardiovascular, pode aumentar os níveis de colesterol, de ácido úrico, pode sobrecarregar os rins se não for feito um acompanhamento médico adequado e muitas das vezes resultar até num aumento da gordura visceral ou da gordura no fígado, que é uma coisa que a gente não quer, não é muito bom. Isso não tem risco quando a gente faz o método PNK, que é uma dieta que tem o acompanhamento médico, tem todo um cuidado, né, em qual quantidade de proteína
esse paciente vai estar ingerindo, então a gente diz que não é uma dieta hiperproteica, é uma dieta isoproteica, porque a quantidade de proteína vai ser adequada para aquele paciente, né? E a restrição de calorias, ela vem não só da restrição de carboidratos, mas também da restrição de gorduras. Por isso que o paciente perde peso, e perde peso com saúde, se sentindo bem, sem sentir fome, e daí também a importância, como eu já falei, dessa suplementação de vitaminas e minerais. Então, esse é o grande diferencial, né, quando você faz uma dieta cetogênica, usando esses substitutos de refeição, ao invés de fazer uma dieta em que você acaba aumentando muito a ingestão desses alimentos que vão acabar não fazendo tão bem assim para a saúde. Agora nós vamos conhecer o passo a passo do método Pro-Kcal. Eu vou explicar resumidamente os 5 passos e vocês vão entender como que eles funcionam na prática. No passo 1, começa a dieta cetogênica e o uso dos produtos substitutos de refeição da Pro-Kcal. Bom, nesse primeiro passo, você irá consumir os produtos da Pro-Kcal em quantidades indicadas pelo método, que pode ser de 4 a 6 refeições por dia, e os vegetais de consumo livre, que são específicos, tem uma lista para isso, como eu já avisei, né? Aqui, né, nesse passo, é que a gente entra em cetose, né? E o que é essa cetose? Devido ao baixo teor de carboidratos, o nosso organismo ele começa a ter que recorrer às gorduras como fonte de energia para o nosso corpo. E aí, nesse processo de queima das gorduras, existe a produção dos chamados corpos cetônicos. Quando a gente produz esses corpos cetônicos numa quantidade aumentada no nosso organismo, existe uma inibição da fome e disposição, também um vigor físico importante que ajuda, né? Já que a gente está fazendo uma restrição de calorias, né? Então você ter essa diminuição da fome e se sentir bem é muito importante para que haja uma boa adaptação e uma adesão desde o início do tratamento. Esse passo 1, então, é quando a velocidade de perda de peso ela é muito grande, como por exemplo em homens podem chegar a 2,5 kg por semana, né? Então, claro, dependendo da meta, né, do quanto que aquela pessoa precisa perder de peso, que a gente define quanto tempo a pessoa fica fazendo o passo 1. Então, como exemplo, se a nossa meta de perda de peso são 10 quilos, provavelmente esse paciente vai ficar nesse passo 1, por exemplo, por 15 dias. E aí, então, ele vai para o passo 2. Bom, vamos mostrar aqui o passo 2. No passo 2, a gente introduz numa dessas refeições em que tinha produto, né, da Pro-Kcal, a gente passa então a consumir uma proteína que a gente chama de origem animal, uma proteína natural, como a carne, frango, peixe e o ovo. Então, ou no almoço ou no jantar, o paciente ele já passa a poder comer essa carne junto com os vegetais A e os vegetais B que são liberados, e ele aqui também recebe, né, uma lista do que é permitido. Nesse passo 2, o paciente continua em cetose e continua perdendo bastante peso, cai um pouco a velocidade de perda de peso, mas normalmente a perda de peso ainda é bem acelerada, tá? E o tempo que a pessoa fica nesse passo 2 depende da meta, né? Depende do quanto que ele precisa perder. Normalmente fica 15, 30 dias. As pessoas que precisam perder mais de 10 quilos, às vezes podem ter que ficar mais do que 30 dias. E aí, então, a gente vai para o passo 3. No passo 3, 2 refeições já passam a ser com carne, frango, peixe, ovo, salada. Então a gente diminui mais ainda, né, um dos substitutos de refeição. A cetose continua, tá ali firme e forte, o paciente continua perdendo peso e ele normalmente fica nesse passo 3, que já é uma etapa já muito mais fácil, né? Ele fica até perder cerca de 80% da meta de peso pretendida, né? Então, normalmente são mais 15, 20 dias ou 30 dias, dependendo se o paciente precisa perder bastante peso. Mas aqui ele já está já bem feliz porque já sente, né, a diferença, já perdeu bastante medida, já está precisando ter roupa nova. E se sente feliz também porque vê o resultado, né, ali na prática. Isso é realmente muito motivador.
Bom, esse passo 3, ele claro, tudo isso que eu estou explicando aqui precisa estar aliado, né, a uma prática de atividade física regular, precisa ter aquela suplementação de vitaminas e minerais, como eu falei lá no início. O paciente normalmente ele se sente bem, ele tem disposição, ele continua fazendo suas atividades todas normalmente, né? E aí, quando ele consegue cumprir essas 3 etapas ou essas 3 fases que a gente chama e já tem assim já muito pouco peso para perder, que são os 20% restantes que ele precisa perder para a meta pretendida, então a gente vai para os passos 4 e 5, que eu vou falar um pouquinho com vocês sobre ele agora. Então, os demais 20% que ainda faltam para essa meta total que eu tô falando aqui, a gente vai perder no passo 4 e 5, que a gente considera como sendo a chave do sucesso do tratamento. Porque é exatamente nesse momento em que a gente começa a introduzir de volta o carboidrato que a gente tirou lá no início. E não é qualquer carboidrato, são carboidratos de baixo índice glicêmico. Então isso tudo vai estar escrito aqui no cardápio pro paciente, e aí ele vai começar, por exemplo, aqui no passo 4, a ingerir pão de forma integral, iogurte com aveia, queijos, principalmente os queijos brancos, e as frutas. Não posso esquecer de falar das frutas. Então é no passo 4 que a gente volta a ingerir os carboidratos. Logicamente o paciente sai da cetose nesse momento, né? E é importante que exista essa reeducação alimentar, né? Que exista essa mudança de hábito alimentar associado à atividade física que deve ser feita o tempo todo, desde o início, né? E aí, quando o paciente ele realmente perdeu peso e ele começa a adquirir novos hábitos alimentares, depois que ele passa por essa fase 4, em que há uma introdução aos poucos, né, desse carboidrato, a gente vai para o passo 5, e no passo 5 é quando praticamente já não se usa mais os substitutos de refeição, eles já passam a ser ingeridos apenas nos lanches, né? Mas você já tem aqui a ingestão do arroz, que tem que ser integral, um feijão, já pode, por exemplo, botar uma batata doce. E aí esse passo 5, ele é fundamental, ele é o que a gente chama também de reeducação alimentar. Normalmente nessa etapa o paciente já não perde mais peso, ele já atingiu 100%, né, da meta pretendida, e aí é só uma questão mesmo de manter peso, que a gente chama de manutenção, e essa manutenção que é o último, né, é quando a gente dá alta, entre aspas, para o paciente, porque na verdade esse acompanhamento ele deve ser feito a longo prazo, e essa manutenção é pro resto da vida, para que a gente garanta, né, o resultado desse peso perdido. E o efeito rebote nessa história, né? É justamente por isso que a gente fala da importância de se fazer um método até o final. Porque da mesma forma que a gente tira numa fase inicial todos os alimentos, coloca os substitutos de refeição e depois a gente vai tirando os substitutos de refeição e vamos colocando os alimentos, aí que há a importância do paciente aprender a se alimentar melhor. Então ele começa a comer frutas, ele começa a entender a importância do pão ser integral e que quantidade ele pode comer, o arroz, como é que ele vai comer o arroz, se ele pode misturar o arroz com a batata ou com a farofa e que quantidade ele pode comer. Então é através desse aprendizado, né, que a gente chama mudança mesmo de hábito alimentar, e não é só de hábito alimentar, é uma mudança de estilo de vida, porque normalmente são os pacientes que são sedentários. Nessa fase eles já estão fazendo atividade física, eles já se sentem melhor, estão mais felizes e satisfeitos com o seu próprio corpo. Então é através dessas mudanças que a gente vai conseguir esse efeito a longo prazo, né? E evitar o rebote. Por isso a importância também desse acompanhamento multiprofissional, né? Para que a gente possa estar dando todo esse suporte que o paciente precisa, não só o médico, mas também as nutricionistas, o preparador físico, o coaching que existe motivacional também dentro do método, é fundamental para que o paciente ele tenha esse resultado, e um resultado que seja mantido realmente a longo prazo. Assim a gente está evitando o tão temido efeito rebote. Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje.
Eu estudo dieta cetogênica há muito tempo, tenho bastante experiência nessa área, gosto muito do método Pro-Nocal, acho que é uma boa alternativa para os pacientes, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando saúde, melhorar, né? Assim, ter uma atenção importante para quais são os nossos erros alimentares, o que a gente precisa melhorar assim, na nossa vida de uma forma geral, para que a gente possa estar alcançando os nossos objetivos, né? E aí, nesse caso, o objetivo de emagrecer. E como eu falei lá no início, muitas vezes é desafiador. Então eu tô aqui disponível para vocês, se vocês quiserem colocar aí nos comentários ou dúvida, sugestão para os novos temas, né? Para novos vídeos. É isso aí. Não se esqueça então de se inscrever no meu canal, de curtir, compartilhar com quem você acha que pode se interessar por esse assunto e até a próxima!